Olá, pessoal. O meu nome é Robson, eu sou médico e eu participo do grupo Portal Paz. E estimulado pelas reuniões de terça-feira, onde fazemos irradiações junto com a equipe do Portal, veio a ideia de produzir uma série de vídeos curtos que tem como objetivo falar sobre mediunidade de cura, com a ajuda do nosso amigo e médium do canal, né, desse canal, ele é o médium mesmo, Jordanei dos Santos, e com a ajuda dos mentores também. Claro que a gente tem que contar com eles, porque é um assunto muito abrangente e muito desafiador. Robson, quando tu sugeriu a ideia de fazermos esses complementos, esses estudos, né, foi bastante desafiador, né, porque, como todos sabem, eu sou músico e conheço a espiritualidade pela experiência prática e pelo estudo que eu fiz. Mas abordar algo sobre cura, né, sobre pontos detalhados, por mais que com a mediunidade seja até mais fácil de lidar, é muito delicado, porque a gente entra numa área uh, que existe muito estudo, principalmente na parte física. Mas o assunto mediunidade de cura, ela tem sido falada muito nos últimos tempos. E, e sempre fica uma interrogação do que é realmente mediunidade de cura. Então, a gente, talvez, no primeiro momento, a gente se remeta diretamente a médiums, né, que recebiam espíritos e ali faziam cirurgias espirituais. Então, num primeiro momento, a gente poderia até pensar que mediunidade de cura seria isso, né, seria essa tarefa de cumprir. E aí nós temos muitos trabalhadores que passaram, né? O mais conhecido deles, Zé Arigó, né? O mais famoso, o maior, acho que foi o que mais trouxe isso à tona na década de 50, 60, ali, 70, se não me engano. E, mas a mediunidade de cura é muito além disso, porque esta é só uma das manifestações da mediunidade em si, não da mediunidade de cura. Porque quando pensamos numa mediunidade que envolve um domínio do espírito sobre a matéria, sobre o ser pensante que é dono temporariamente daquela matéria, nós estamos falando de um outro fenômeno mediúnico, que de uma certa forma é a materialização de algo, nesse caso a materialização para a cirurgia espiritual. E agora, precisamos compreender o que é a mediunidade, né? A mediunidade, ela não vem para um fim determinado. Ela simplesmente está ali para ser uma ferramenta e um recurso para que nós possamos ter condições de agirmos de forma mais rápida e melhorada. Mas por que termos? Porque se a índole, né, se os pensamentos, se as ações daquele, de nós encarnados, né, ou seja, como todos somos médios, eu sempre parto desse princípio, todos somos, de cunhos elevados, com pensamentos positivos, no trabalho direcionado ao bem, automaticamente que os bons espíritos estarão agindo intensamente sobre nós. Agora, se minha índole é para o mal, o meu desejo é contra a vontade de outras pessoas, a benefício da minha, então automaticamente eu estou atraindo espíritos naquela frequência vibratória, né? Isso é um ponto que nós nunca podemos deixar de esquecer nos fenômenos de todas as formas mediúnicas, né? Agora, a mediunidade de cura, ela não precisa necessariamente a pessoa ser conhecedora de sua faculdade. Por quê? Ela está relacionada ao magnetismo que aquela pessoa tem ao passar a energia adiante. E essa forma pode ser feita pelo toque,
simplesmente pelo toque, de tu estar sintonizado com uma vontade muito grande de curar um familiar, um amigo ou uma pessoa que tu conheceu naquele momento. E você toca nele com aquela vontade absoluta de que Deus te cure, que você esteja curado, né? Que a luz se faça, ou seja, esse simples brotar de sentimento gerará um magnetismo muito intenso, que a espiritualidade que está ali com este propósito, que é muito elevado, né? Que é, ou seja, olha o desejo de tu ver uma pessoa e querer que ela fique bem. Isso gera muita energia, automaticamente muito magnetismo. E nesse momento a espiritualidade de luz, ela vem e realiza realmente aquele processo de cura. Veja que isto não é dentro de uma casa espírita, não, eu estou falando de um assunto, de um ponto aleatório, que pode ter sido encontrado na rua, que pode ter sido encontrado no trabalho, que pode sim estar dentro das casas espíritas, das igrejas, de todos os locais. Porque nós estamos falando de uma vontade relacionada ao bem, à cura, e automaticamente ao merecimento daquele que recebeu, porque tem também esse ponto a ser visto. Outra forma da manifestação da mediunidade de cura é através de muitos conhecimentos que vêm do xamanismo, que vêm de tribos indígenas e que, para nós, chegou como forma de benzimentos. Aquelas pessoas humildes, aquelas senhoras que moravam, os senhores que moravam para fora, que pegavam um ramo de arruda ou de qualquer erva e ali fazia sua oração com muita fé, muitas vezes aplicando o sinal da cruz, mas veja que o símbolo não é a relevância, ou simplesmente como nós vemos nos terrenos, nas terreiras de Umbanda, com a limpeza das ervas através dos corpos, no corpo físico, né? Ali profetizando, sim, um magnetismo e uma elevação muito grande, produzindo uma mediunidade de cura. Outro ponto muito importante de se ver é o momento em que os médiums se colocam à disposição na câmara de passes. Eles chegam lá e, naquele momento, eles conseguem deixar a sua vida de lado, os seus problemas de lado. E eles conseguem chegar lá e dizer: Senhor, que seja feita a sua vontade. Então, aquilo consegue produzir um magnetismo tão grande que aquela pessoa que passa por aquela corrente ou por aquele trabalhador em particular, assim, receba aquela cura. O mesmo também se dá para terapeutas, sejam de barra de axis, seja para reiki, seja para terapia cósmica, essas inúmeras formas, né? Muitas vezes nós podemos até acreditar, o reiki cura. Sim, tudo cura. Mas, aquele momento, nós precisamos entender que a cura, a mediunidade de cura, ela sempre se dará pelo intermédio dos espíritos de luz, das esferas luminosas, trazendo, usando-nos como uma engrenagem de uma ferramenta muito grande, de uma obra muito grande. Então, naquele momento, nós apenas somos os veículos aos quais transporta-se, através do magnetismo, a energia necessária para a cura. Agora, veja, por que que isso é tão pouco falado nas casas espíritas? Por que que isso é tão pouco estudado, sendo que o próprio Kardec mostrava a beleza desse trabalho e aprofundava ainda dizendo o quanto isso deveria ser analisado e estudado. Porém, em função de muitos medos, acredito eu, ah, teme-se o fator animismo. E dentro de todo o trabalho dos quais eu já pude presenciar, sejam eles de ordem espiritual, seja eles de ordem pessoal, física entre as pessoas, cria-se um hábito muito grande de que ninguém pode elogiar. E veja que não é o elogio para acariciar o ego, não, mas é a gratidão de uma pessoa que foi curada e ela acredita que foi porque esteve junto da presença de uma pessoa.
Então, em função disso, tira-se e coloca-se a mediunidade de cura como uma das faculdades raras, ah, onde não se aprofunda por medo, mas ao mesmo tempo se realiza de forma ainda muito intuitiva. Nós temos sim que hoje nos aprofundar imensamente em todas as áreas da saúde, e todas as áreas do conhecimento, principalmente. Mas a gente precisa compreender um outro ponto que está relacionado às faculdades de cura, que é a cura propriamente dita, né? Nós podemos ver, por exemplo, que a doença física, claro que nos comove, muitas vezes nos dilacera os sentimentos mais íntimos quando são pessoas muito próximas a nós. Mas a gente não pode deixar de lado o conhecimento, não no estado de nos deixar gélidos, gelados em relação aos sentimentos, mas ao ponto de nós compreender que a dor gerada pela doença, ela é, sim, um, uma forma daquele espírito amadurecer, uma forma daquele espírito expurgar inúmeras situações que estão sendo necessárias. Mas dessa forma, eu tomo um cuidado muito grande em não dizer, são remanescências do passado. Não, porque se pensar dessa forma, também a coisa fica simples demais. E nesse momento não nos cabe a simplicidade, cabe-nos a objetividade. E por quê? Senão tudo que eu vivo hoje é porque eu fiz algo na vida passada, nas vidas passadas. E nós esquecemos que ontem, o dia de ontem, né, no dia 9 de dezembro de 2021, nós fizemos algumas coisas. E essas coisas refletirão sobre nós, né? Então, tem o curto, médio e o longo prazo que nós lidamos diariamente. E as doenças, elas vêm exatamente para nos amadurecer nesses pontos. Veja quantas famílias são reunidas, uma vez mais, devido a uma enfermidade de um ente querido. Veja o quanto se ajusta muitas vezes horários ou se revela a realidade a real personalidade nossa quando nos deparamos com situações duras. Agora sabemos que diante de todo este merecido, de toda esta prova vencida, então a ação de qualquer trabalhador ela se dará. Ah, precisamos também um outro ponto é que da forma que eu acredito e vejo a espiritualidade, Robson, todos nós somos curadores. Absolutamente todo ser humano tem a capacidade de ser um curador. Desde curar um animalzinho de estimação, desde curar uma pessoa, uma doença física. Porque está como nós falamos no início, o magnetismo. Que magnetismo eu gero em benefício daquela situação, em benefício, em prol. Veja que existem inúmeros casos onde os processos reencarnatórios eles foram alterados. E muitas vezes nessa alteração reencarnatória, também nós observamos uma outra forma da faculdade, da mediunidade de cura se manifestar, que é a mediunidade que traz a autocura, o trabalho que traz a autocura. E nós vemos isso num dos relatos de Chico, quando ele aborda sobre o desencarne do seu irmão, que era para ele ter sofrido muito, e a espiritualidade, por ele ter se dedicado tanto a um trabalho que não estava na sua programação, deu mais anos de vida a ele e fez com que o seu desencarne fosse menos sofrido do qual a programação era, né? E isso, por que eu ressalto esse ponto com muita frequência? Para tirar aquela ideia de que eu tenho o dia de nascer e eu tenho o dia de desencarnar. Então, diante disso, nós temos em nossas mãos as ferramentas possíveis. Imagina, por exemplo, se nós pegássemos uma pequena pedra assim, dessa, como essa aqui que tem, e eu coloco tanto amor nessa pedra, porque eu sei que aquela pessoa, ela necessita de algo físico e material. E digo, isso é para te proteger.
aonde você estiver com medo, use isso. E a gente não percebe que naquele instante aquela peça, aquela pedra está extremamente magnetizada ao ponto de promover aquilo mesmo. Então, neste momento, voltamos na história e a gente chega uma vez mais no médico dos médicos, né? Ou como eu gosto de um trecho do Aleluia de Handel, que é King of King, né? Ele diz: tudo aquilo que fizer com fé será bem feito, né? Na lei da... Claro, isso é alterações minhas de palavras, mas ressaltando o poder da fé de mover montanhas. E ele fala apenas de uma fé minúscula. Agora imagine, por exemplo, veja como neste exemplo nós afastamos por completo a necessidade de um espírito conduzir uma cirurgia. Porque um dos grandes problemas que essa faculdade mediúnica não se torna tão conhecida é porque nós ainda acreditamos na ação de terceiros. Alguém vem e faz por mim. Alguém faz melhor do que eu. Eu não tenho capacidade para isso, eu não consigo isso. Essas formas fazem apenas com que a gente se retarde no processo do entendimento. Lembro-me daquele dia que todos nós nos reunimos em Florianópolis para nos conhecer pessoalmente. Mesmo diante de uma pandemia e nós sabendo que todos estávamos devidamente vacinados, cuidados, nós nos permitimos a nos abraçar. Aquele momento não teve passe, não teve oração, não teve nem uma ritualística para aquele encontro, mas todos nós abrimos um sorriso de orelha a orelha e conseguimos nos dar um abraço mais que caloroso, como reencontro de pessoas. Energeticamente, aquele momento foi como uma micro Big Bang. Explodia muita energia, saía muita energia. E eu tenho certeza absoluta que aquele pequeno encontro, porque isto eu vi, por isso que eu digo que eu tenho certeza absoluta, que aquele condomínio todo foi agraciado com curas que eles nem suspeitam. E talvez nunca suspeitarão. Até que futuramente um dia façam de novo algum exame e olhem, opa, cadê aquilo? Por quê? Porque ali teve uma reunião de amor, teve uma reunião de amizade. Por que ressaltar isso na faculdade mediúnica, Robson e o pessoal que assistirá? Porque trabalho nenhum chega a um resultado se não tiver entrega e amor. Ontem, numa live na Ecrã, eu falava sobre como perceber muitas vezes que está com fenômenos mediúnicos surgindo. E é muito normal nós sentirmos as nossas mãos aquecidas, né? Sentirmos o centro de nossas mãos. Jordelei, mas é por ali que sai a energia de cura? Não, esses são apenas 2 chakras maiores na ponta de nossas extremidades, assim como temos nas solas dos pés. Mas nós também temos 5 dedos em cada mão, né? Se tiver tudo perfeito, 5 dedos. E cada um deles uma antena emissora de energia. Então veja, quando nós estamos simplesmente estendendo as mãos, tudo à luz, no centro, nas pontas, em toda a mão. Quando nós direcionamos ou tiramos, né, com o passe, automaticamente nós estamos usando toda a limpeza e a retirada, né, ou a harmonização e a retirada. Só que isso acontece nós sabendo ou não. Porque muitas vezes os nossos movimentos braçais,
eles não são mecânicos, eles se dão pela vontade. Cada pessoa que passa pela nossa frente, a gente vai sentir uma necessidade. Por vezes deixar a mão parada, por vezes deixar a mão em algum órgão, por vezes apenas descer a energia até os pés. Outras tantas, fazer movimentos diagonais. Ou seja, essa permissão que nós nos damos de permitir a espiritualidade é que libera outras faculdades mediúnicas, que começa pela intuição, depois vem a audição e assim por diante. Mas como nós estamos falando da mediunidade apenas de cura, né, eu digo que a ferramenta está nas suas mãos e no seu coração. O resto é todo o movimento da espiritualidade. Veja que Divaldo foi questionado há um tempo atrás, né, e está em Diretrizes de Segurança, que é no item 21, capítulo 1º. A pergunta feita é: qual a finalidade da existência de médiuns curadores? E Divaldo responde: a prática do bem, do auxílio aos doentes. O apóstolo Paulo já dizia: uns falam línguas estrangeiras, outros profetizam, outros impõem as mãos. Como o Espiritismo é o consolador, a mediunidade, sendo o campo, a porta pelos quais os espíritos superiores semeiam e agem, a faculdade curadora é o veículo da misericórdia para atender a quem padece, despertando-o para as responsabilidades da vida maior, a vida verdadeira. Após a recuperação da saúde, o paciente não tem o direito de manter dúvidas nem suposições negativas ante a realidade do que experimentou. O médium curador é o intermediário para o chamamento aos que sofrem, para os que mudem a direção do pensamento e do comportamento, integrando-se na esfera do bem. A lucidez do Divaldo é algo assim encantador. Mas veja que nessa resposta dele, ele nos coloca também na responsabilidade das nossas terças-feiras, quando somos magnetizadores à distância. As irradiações. Quando lemos o nome e temos a intenção de luz e de cura, então, naquele momento, nós estamos sendo médiuns curadores, sendo intermediários da luz, sendo intermediários das esferas superiores. Para isso, basta apenas que nós acreditemos em nós. Veja, muitas vezes, quando a gente não está bem, a gente vai lá nos nossos grupos de amizade, a gente diz: pessoal, hoje aí manda uma forcinha. Aqueles que param naquele momento, mentalizam e elevam as suas preces em benefício daquele amigo, naquele instante estão sendo os médiuns curadores. Por isso, talvez, seja uma mediunidade tão mal estudada, ou melhor, tão pouca estudada, porque ela dá margem para muitos caminhos. E estes caminhos, muitas vezes, assusta quem não tem vontade de se dedicar ao estudo. Certo. E é engraçado porque no fim da jornada, acho que tudo se resume a quanto mais a gente elevar a nossa vibração, mais somos capazes de curar, né? Sem as Exatamente. técnicas, sem complicação, sem nada, né? É, Eu acho é, que é uma ótima introdução, que já abriu margem para 1 milhão de perguntas. só imagino. É, vou rever o vídeo para fazer uma lista de perguntas e também compilar as perguntas das pessoas. E aí depois a gente volta para uma segunda parte. Maravilha, estou à disposição. Ok.